sejam bem-vindos ao Ficção Lusa. Como não poderia deixar de ser, visto termos um podcast de ficção nacional, vamos falar do canal que pretende homenagear e ser uma montra da ficção nacional, a TV Ficção. Um canal que este ano cumpriu 10 anos, que está a ser chefiado pela Ana Rita Claro e pela sua equipa, e que tem conseguido melhorar os resultados, mas que continua a ter problemas estruturais. Para isso tem aqui o Adriano comigo e vamos começar então a debater o tema. O canal este ano cumpriu 10 anos, mas hoje em dia é um canal muito diferente daquilo que já foi. Antigamente era um canal que tinha programas originais, antestreias, das novelas antes da própria generalista. As próprias novelas que davam tinham a sua exibição anunciada de forma atempada, não é como hoje, que é praticamente na véspera. Quais são as memórias e qual é a ideia que tens dos primeiros anos da TV Ficção como canal? Matias, é o seguinte, eu acho que a TV Ficção, de facto, hoje em dia está completamente diferente daquilo que foi no início. Se bem te recordas, quando o canal iniciou as suas emissões, no ano de 2012, o canal tinha uma oferta variada de novelas. Começou com o Espírito Indomável e o Meu Amor, que na altura eram muito recentes, mas foram grandes sucessos, então fez sentido repetir logo. Mas apostavam também em novelas antigas, como Os Olhos d'Água, A Filha do Mar, O Anjo Selvagem. Anjo Selvagem, que aliás é uma adaptação, e viu-se esse investimento em renovar direitos de produções adaptadas. Foi também o caso do Super Pai, dos Bons Vizinhos, entre muitas outras. E havia outro ponto bastante positivo, que foi aqueles programas originais, como referiste, que era o caso do Mãos na Massa, o Face to Face, que interagiam com os atores muito além da típica entrevista banal, se é que me entendes. Hoje em dia temos a Conversa com a Ana Rita Clara, que é um bom programa, na minha opinião, mas não é tão interativo como estes do início do canal, que, a meu ver, terminaram bastante cedo. E também um ponto positivo que o canal tinha nestes primeiros anos era o facto de ter ao fim de semana uma programação bastante diversificada. Tinhas aos fins de semana Casos da Vida, também passavam o Equador, a Joia da África, e depois aquelas minisséries Destino Imortal, Redenção, Crianças SOS, julgo que também chegou a passar aos fins de semana. E a meu ver isto foram pontos bastante positivos que se foram perdendo ao longo dos anos. Mas diz-me tu qual é que é a tua impressão acerca destes primeiros 3 anos do canal. A minha opinião vai ao encontro daquilo que tu referiste. Acho que a TV Ficção teve muita diversidade nessa altura e diversificação da grelha, mas também foi esse um dos erros do início do canal, porque eu sinto que eles esgotaram tudo muito rapidamente, principalmente as primeiras novelas. Acho que eles fizeram bem, sim, em Dallas, mas foi tudo muito à pressa e 4, 5 anos depois do lançamento do canal já estavam com uma escolha mais limitada. Claro. Só para complementar, de facto, em 2015, ou seja, 3 anos depois, já estavam a repetir Meu Amor pela segunda vez. E até isso do Meu Amor é um pouco incompreensível, visto que, por exemplo, uma mistura fina só foi dar em 2020. Há escolhas que às vezes não se percebe. Podiam ter dado outras coisas antes de começar a repetir. Portanto, eu sinto que eles fizeram ali umas escolhas mal feitas, se calhar também duvidaram um pouco do potencial de certos produtos, quando sabemos que aquele canal pode ter flutuações de audiência, mas geralmente é sempre mais ou menos uma audiência constante. Portanto, eu sinto que isso foi um erro da parte deles. Um erro Sim, também. há novelas para todos os gostos, como tu sabes, mesmo que seja um flop, alguém gosta. Exatamente. E depois esse erro também mantém-se hoje em dia porque, embora eles já tenham dado no canal, não podemos nos esquecer que o canal era exclusivo da Mel, o que faz com que muito público não tenha visto metade dessas novelas. Acho que desde que entraram na nós, antigas, só deram o mesmo a Mistura Fina e Ninguém Como Tu. Se não me falha, não deram nada assim agora os Morangos, mas... Sim, mas anterior a isso não, só mesmo a Ana e o Sete, que este ano voltou à grelha, mas isso é série. Depois esses programas os originais começaram a desaparecer da grelha, a ser repetidos, já não faziam episódios novos, depois desapareceram por completo,
só repetições, e durante muitos anos o Câmara Exclusiva é que aguentou ali o barco. E o Câmara Exclusiva, que começou por ser apresentado pelo Serginho e era diário, depois foi apresentado pela Marta Cardoso e depois passou para a Marta Andrino, que foi com ela que terminou o programa. Já em 2018, não foi? Em 2018, e o programa fazia sempre um interregno no fim do ano e voltava em janeiro. E em 2019, quando foi para voltar, toda a gente esperava que a TV Ficção voltasse com o programa. Até porque nessa altura, se bem te lembras, já dava na TV Generalista. Dava uma versão mais compactada. Às manhãs, não era? Sim, era uma versão compactada de todos os episódios da semana, que deram na ficção, mas dava. E a TV, na altura, alegou que... porque requeria custos. E não fazia sentido, porque o programa era basicamente um fundo verde e a apresentadora lá a dizer umas quantas frases. Não fazia sentido a TV dizer que não tinha orçamento para o programa. Foi mesmo que não quiseram continuar. Desleixo, no fundo. Sim, e foi a partir daí, eu sinto que foi a partir do fim do Câmara Exclusiva que o canal começou num declínio, até porque quando acabou a Câmara Exclusiva, as redes sociais da TV Ficção deixaram de ser atualizadas. E aí o canal, a página do Instagram chegou mesmo a ser encerrada por uns tempos. Sim. Chegou, não aparecia e depois durante um tempo também ficou privada, não tinha uma cara, apesar da Marta Andrino não ter sido diretora do canal, não tinha uma cara fixa, só tinha mesmo repetições, e então a partir daí que foi jogo em 2019, eu acho que eles ainda trouxeram o selfie, que foi também uma tentativa de imitar a Câmara Exclusiva, mas já não era exatamente só ficção, já tinha umas entrevistas de rua, umas coisas que não tinham muito a ver. Depois as antestreias que eles faziam, penso que a última foi a Prisioneira, mas já não sei qual terá sido a última. Eu até tinha a ideia que tinha sido a Teia, mas se calhar pode ter sido a Prisioneira. Pronto, mas sim, foi por essa altura, foi também para aí 2019 sim, que costumava dar a novela. no próprio dia à tarde e na novela. Exatamente. Na Generalista dava à noite, sim. E a partir daí não tivemos nada de nada, basicamente, só novelas HD, deixaram de exibir novelas mais antigas, tanto que nós sabemos que tu e eu que acompanhamos a News 7 nesta repetição deste ano, que apanhou todos de surpresa, teve um episódio que não foi simplesmente transmitido porque o conteúdo não conseguiu ser recuperado Transmitiram 5 minutos, mas depois o canal foi para intervalo e voltaram com o outro a seguir, não foi? Exatamente, o conteúdo estava com bastantes falhas de imagem, de som também, não tinha som. E era um episódio importante para a história. E não só, esse episódio foi realmente o pior. Mas tivemos sempre episódios com algumas falhas, que podemos constatar, alguns blocos verdes nas imagens, e isso leva a nós concluirmos que há um desleixo e uma deterioração do próprio arquivo do canal. E para uma estação que quer ter um canal só de repetições, é preciso ter o arquivo bem estimado e cuidado, não se pode dar ao luxo de perder conteúdos ou de ter conteúdos que não estão aptos para serem transmitidos. Até porque um canal de repetições não se pode fazer só com conteúdos do pós-2015, é importante ir mais atrás, buscar conteúdos que marcaram outras gerações. Precisamente, até porque nós temos novelas SD, que não são adaptações, são duas neste momento que ainda não deram a TV Ficção, que são Telhados de Vidro e Todo o Tempo do Mundo, e já temos novelas HD que já estão a repetir pela segunda vez, como é o caso de Santa Bárbara, por exemplo. Sim. São essas escolhas que não se percebe e consegue-se aferir, dado este comportamento, que não há um cuidado com o arquivo. Até porque as publicidades que hoje em dia dão na TV Ficção já não são semanais como eram antigamente, nem diárias, que havia novelas que tinham publicidades diferentes quase todas as semanas e eram publicidades bem feitas, que tinham realmente momentos-chave. Hoje em dia as publicidades é uma publicidade mal feita que dura durante toda a novela, e temos até novelas que não têm sequer publicidade, como Os Morangos com Açúcar 1. Ou mesmo a massa fresca que dá aos fins de semana. A massa fresca, por exemplo, que também dava lá a News 7, é um horário que é um bocadinho mais escondido. Se não for promovido, não pode esperar milagres que as pessoas vão lá ver ou que saibam que está a ser transmitido.
Exato, e a mesmo Ana e o Chat exibiu a primeira temporada completa e não vi nem uma única publicidade à série. o Feitiço de Amor que está a ser transmitida tem uma publicidade que é uma clara reutilização de publicidades anteriores. Exato, e que taparam aquela bolinha rosa que era o anterior grafismo, um losango diferente. Sim, super mal posto. Sobre o que falaste da Aniuchet existem publicidades antigas da Aniuchet, é que nem sequer esse trabalho se deram, nem era preciso fazer uma nova, já que querem reutilizar. Havia outras que podiam ter usado, foi mesmo falta de vontade. E a questão aqui é que eu acho que não depende tudo só da nova Senior Advisor, como é chamada, sobre a Ana Rita Clara. Acho que a equipa que está com ela é que nós temos de ver que há uma equipa de redes sociais que parece que até é minimamente cuidada, ou seja, publica todos os dias, tenta fazer algumas coisas, e depois parece que há mesmo uma equipa que cuida do canal, e sinto que há uma discrepância entre uma e a outra. Sinto Sim, no que fundo a equipa das redes sociais, até agora quando foi o 10º aniversário do canal, fizeram aquele jogo interativo para se votar na novela preferida, na personagem cómica favorita, na personagem masculina mais marcante, e que no final, no dia mesmo do aniversário, revelaram os resultados. as redes sociais estão muito mais, e é um bom ponto, até porque a TV Ficção teve muitos anos sem redes sociais, e já estão quase a chegar aos 10 mil seguidores no Instagram, o que significa que tem havido um bom trabalho. E que tem havido público a aderir ao canal. Sim, sinto que sim, e até os resultados vêm-se atualmente. Os Morangos com Açúcar 1 penso que estão a dar resultados satisfatórios ao canal. Morangos com Açúcar 1, que apesar de serem transmitidos no canal Biggs, uma vez que a TV Ficção exibe em doses duplas, se calhar o público acaba por aderir mais à TV Ficção, visto que acaba por ter um andamento mais ágil. Estávamos no verão de 2021, quando surge-nos a notícia que a Ana Rita Clara vem da SIC Mulher para a TV Ficção para assumir a direção do canal. Quais foram as tuas expectativas? Nós que estávamos desanimados como fãs da ficção nacional ter um canal assim tão ao abandono, quais eram as tuas expectativas quando ela foi anunciada? Bom, eu confesso que tive expectativas relativamente à escolha das novelas. Julgo que as minhas expectativas estavam sobretudo em novamente voltarem novos clássicos que já não são reexibidos há alguns anos, como A Ilha dos Amores, Os Olhos nos Olhos, ou mesmo Meu Amor, que ganhou um Emmy. Depois também tive uma esperança relativamente à renovação de direitos de produtos adaptados, e isso até se veio a verificar com a Ana e os Sete, mas foi um caso pontual. Mas a Ana e os Sete acabou também por ser de forma agridoce, porque depois não tivemos a segunda temporada. Foi um pouco decepcionante para quem acompanhou, mas pronto, eu acredito que ainda pode ser que regresse. Esperemos. As minhas expectativas com a Ana Rita Clara são exatamente as mesmas que as tuas. Esperava que se calhar voltássemos aos clássicos, a dar a Ilha dos Amores também, que eu sinto que merece repetir já há muito tempo e tem muita procura por parte do público. Acho e foi a novela que ganhou o prémio de melhor novela na Gala de Ficção Nacional em 2008. Pela votação do público, exatamente. Acho que o público gosta muito dessa novela e outras também que deviam ser repetidas, como Os Jardins Proibidos, A Filha do Mar, que também foram novelas que tiveram muito sucesso. E eu acho que a Ana Rita Clara, não digo que ela não tenha vontade, mas eu sinto que ela não se aprofunda muito nos temas. E eu acho que é uma pena, até porque quando ela chegou ao canal, o canal começou a ter a sua gestão de redes sociais e começaram a surgir umas publicações a perguntar o que é que o público quer ver, mas eu sinto que essas publicações que se repetiram umas 3 vezes, que fizeram umas 3 publicações desse género, não surtiram efeito nenhum. Ou seja, vais ver os comentários dessas publicações, ou seja, a Ana e o Chat, mas também não acho que a Ana e o Chat tenha sido das coisas mais pedidas nessas publicações. Foi mais pedido novelas como A Ilha dos Amores, A Doce Fugitiva, Deixa-me Amar também foi muito pedida. Exatamente, são novelas que acabam por ser adaptadas daquelas histórias mais ligeiras para a família toda, acabam por marcar mais as pessoas. Produtos que são vistos por todas as faixas etárias. Precisamente, e eu acho que são essas novelas que infelizmente são adaptadas que são as que marcam mais as pessoas. Nós que acompanhamos a TV Ficção
no declínio, por exemplo, em 2020, que o canal praticamente não tinha publicidade, não tinha anunciantes, era só as publicidades, as promos das novelas a repetir nos intervalos. Da Generalista também tinham publicidade no canal. Era só publicidade praticamente própria, não havia publicidade de Externa, empresas. sim. Sim, não havia anunciantes. E desde que houve a entrada da Ana Rita Clara, podemos ver que o canal realmente, e agora até de forma um bocado excessiva de vez em quando, tem muita publicidade. O que é uma coisa boa, significa que há investimento no canal. A questão que se levanta aqui é, se está a haver receita, não será possível reverter alguma dessa receita para renovar esses formatos, essas novelas adaptadas? É que, por exemplo, nós temos 2 programas originais agora, a conversa com a Ana Rita Clara e o Bastidores, que eu acho que é um programa um pouco fraquinho, imita um pouco o Câmara Exclusiva, mas de forma pouco dinâmica e muito, muito, muito simples. Mas, apesar disso, de não gostar muito do programa, são 2 programas que eu sinto que são muito low cost. Eu gostava, sinceramente, de saber para onde é que esse lucro do canal, a receita que advém nessas publicidades, para onde é que é aplicado, porque esses programas parecem-me bastante low cost, que até poderiam melhorar a sua produção, apesar de não estarem mal. Ou a conversa com a Ana Rita Clara é mais ou menos, mas podiam ser realmente aplicados nessas novelas. E é como nós dizemos, é um canal que o público é muito diversificado, há público para qualquer tipo de novela, e acho que não deviam ter medo de apostar em novelas que fracassaram na sua exibição original, ou mesmo novelas que foram um sucesso. Por exemplo, O Anjo Selvagem é uma novela enorme, mesmo que renovassem os direitos, tinha publicidades entre os episódios, e aquela novela é muito grande, quase um ano e tal que estaria no ar se desse um episódio de produção por dia, a novela iria-se pagar. Por isso eu não percebo porque é que eles não apostam nisso. Sim, eu acho que sem dúvida concordo contigo. Acho que com um pouco de esforço se consegue renovar, nem que seja pelo menos uma novela adaptada por ano. Podiam começar este ano, como se assinalam em 2023 os 30 anos da TVI, a repetir O Anjo Selvagem por ser muito querida entre o público, mas depois há outras que podiam voltar facilmente, como o caso da Doce Fugitiva, e mesmo as que menos tiveram sucesso, como o caso de novelas que se calhar o grande público já não se lembra muito, como Nunca Digas Adeus, Tudo por Amor, O Último Beijo, O Coração Malandro. Mesmo que fossem agora à descoberta por outro público, talvez fossem ser até bastante acarinhadas pelo público. Gostaria também de ressaltar que, apesar desta nova direção da Ana Rita Clara, julgo que este ano tivemos também outros aspectos positivos. O facto de ter sido retomada uma ficção diferente às noites de fim de semana, primeiro com o Destino Imortal, 37, essas minisséries. Exibiram também A Casa é Minha, que é uma série de comédia que nunca tinha passado ainda na TV e ficção. E eu acho que foi um aspecto bastante positivo desta direção em 2022. A News 7, apesar de ter sido um pouco maltratada naquele horário, especialmente ao domingo, que a programação estava sempre um pouco atrasada, acabou por ser um chamariz de audiência, até porque quando a News 7 foi anunciada, ainda houve uns quantos sites que fizeram notícia sobre isso, a dizer que a série Sim, estava... o NIT anunciou nas redes sociais. Sim, que a News 7 estava de volta à televisão e os posts até tiveram uma boa aceitação de público e bastantes números, o que foi uma coisa positiva. Mas também houve algumas coisas negativas. Por exemplo, não terem exibido a segunda temporada da News 7, pode ter havido ali uma quebra naquele horário, porque a Massa Fresca deu há muito pouco tempo no Biggs. Sinto que poderiam ter ido por outro caminho, por exemplo, ter dado um Olá Pai, que não é adaptada. Ou mesmo As Crianças SOS, que eu acho que é uma série adequada ao horário. Ou A Joia da África. Eu sinto que havia o Equador. Até porque, por exemplo, o Equador e a Joia da África estão no nosso play, por isso julgo que não haja problemas com a sua digitalização ou com o estado do material. Acho que é mesmo realmente ou falta de conhecimento ou mesmo, como diz-me, com aquilo que é mais recente. No fim de semana, ao domingo, geralmente nós tínhamos o compacto de uma das novelas da semana. E eles alteraram isso, tiraram o compacto, geralmente era da primeira novela, que neste caso a primeira atualmente seria Amar Demais, ou seja, Amar Demais supostamente estaria a repetir aos domingos,
e eles tiraram para pôr um compacto do Inspector Max, que para mim não faz sentido nenhum, porque o Inspector Max já está mais que visto e revisto e já dá todos os dias da semana 2 episódios inéditos, 2 episódios inéditos por dia, 1 hora de Exatamente. almoço e um depois dos morangos, da segunda repetição dos morangos. E além disso, dá na TV Generalista e está no TV Player. Portanto, eu não percebo porque é que não deixaram a novela. Acho que, até porque ao domingo, geralmente o canal não faz tão boas audiências, porque realmente é o dia todo ali empatado com o Max. Outra novela da semana teriam mais. Não precisava de ser a primeira, não precisava de ser a Mar de Mais, podia ser a Santa Bárbara ou Feitiço de Amor, mas tinham mais resultados. Sim, e agora que falas na programação de domingo, há um aspecto que também não acho que não concordo muito, foi a escolha de repetirem o I Love It nas tardes de domingo. Julgo que não faz muito sentido, visto que é uma novela ainda de 215 episódios. A dar só 2 episódios semanalmente é muito tempo na grelha. E além do mais, já é a terceira vez no canal, ou seja, a última ainda foi em 2020, antes da mistura fina. Portanto, eu acho que podia ter havido assim mais um afastamento ou escolherem outra coisa para repetir naquele horário. Sim, e também queria perceber qual é a escolha que eles fazem, o critério para um conteúdo ter publicidade, ter promo e outro não ter, porque o I Love It está muito despercebido na grelha, só aos domingos 2 episódios, e tem direito a promo quase todos os intervalos. Exatamente. E morangos com açúcar praticamente está ali sem publicidade nenhuma. Tem alguns avisos e algumas publicidades nas redes sociais do canal. Eles dizem, está em exibição e põem alguma notícia do antes e depois ou algum vídeo, mas é uma coisa sempre muito singela. Outra coisa que nós já comentamos em off, que foi que este ano não tivemos grafismo de Natal, porque a TV Ficção geralmente, já em novembro, a mistura fina acabou em novembro, e eu lembro que já nos episódios finais da mistura fina já havia grafismo de Natal, que a TV Ficção tinha uma nevezinha a cair, e nos anos anteriores até teve um grafismo de Natal que eu considero mais bonito, que o grafismo ficava em várias cores, ficava como se fosse umas luzes de Natal, ficava azul, ficava laranja, ficava de várias cores. Não tivemos nada disso. Tivemos também uma programação muito pobre para o Natal este ano. E mesmo os próprios 10 anos do canal, e aqui volta à discrepância cá entre o canal e as redes sociais. Nas redes sociais, realmente, os 10 anos do canal foram bem assinalados. Fizeram os separadores de 10 anos. Sim, verdade. Que até continuaram muito além dos 10 anos. O canal fez 10 anos e o mês de outubro já tinha acabado e aquilo continuava ali. Mas se tu vais ver a Globo Portugal, que a própria Ana Rita já disse que a Globo é a maior competição da TV Ficção no momento, e realmente tem razão, porque acabam por ser, apesar de um dar conteúdo brasileiro, dar conteúdo português, acaba por ser mais ou menos para o mesmo público. Tu vais à Globo Portugal, nos intervalos dá sempre trivias das novelas, quizzes, retrospectivas dos atores. Pegam no ator e recordam personagens antigas. Eu julgo que isso devia também ser aplicado na TV e ficção. Não digo da mesma forma, porque senão ia ser uma cópia completamente à descarada, mas acho que podiam fazer algo do género. E outra coisa que eu também tenho que dizer, que é, os horários continuam às vezes fora de horas, o que é um pouco incompreensível para um canal que tem uma programação já planeada e à base de repetições. E só de repetições. E para além disso, esta parte ainda não falamos, falamos das adaptações, mas desde que a Ana Rita Clara veio, ela veio com vários vídeos no início do canal a dizer: estou a preparar várias surpresas e conteúdos para vocês e as publicações, mas quando vamos ver o que o canal deu desde que ela realmente foi para a chefia, só vemos Amar Depois de Amar, Amar Demais. É tudo coisas muito recentes que deram até agora. Sim, e quando escolheu uma novela assim mais antiga, escolheu agora o Feitiço de Amor, que a meu ver não foi uma escolha. Podia ter sido melhor. Confesso que estava à espera que fosse ser escolhida assim uma Meu Amor ou talvez uma Flor do Mar, novelas que já não são repetidas há algum tempo, e confesso que fiquei um pouco desapontado com o Feitiço de Amor. É que se vocês virem agora, e nós já constatamos isso, é que o canal basicamente só quer exibir coisas que tenham mais de 200 episódios, que é mesmo para não terem que se preocupar em estar sempre a fazer escolhas diferentes. Eu acho que a Santa Bárbara, apesar de ser mais recente que o Feitiço de Amor, como é uma adaptação e pode ser que seja a última vez que esteja a ser repetida,
Acho que foi bem-vinda a versão na íntegra, porque ainda se ficou na dúvida se ia ser a versão série ou a versão na íntegra. E a versão série é bastante compactada, portanto eu acho que é bem melhor vir a versão integral. Amar demais é que realmente foi uma escolha para mim que foi totalmente fora, só que é o que eu já Sim, referi. Mundo ao Contrário seria muito bem-vinda, visto que é uma novela curta, que teve até uma... Apesar de não ter sido um sucesso, é uma novela que tem uma base de fãs ainda forte e já não repete no canal desde 2017, ou seja, podia perfeitamente vir. Parece que há um desconhecimento do canal face à própria ficção da TVI. Nós que estamos dentro do mundo da ficção sabemos que Tempo de Viver, por exemplo, tem uma base de fãs gigante. Das novelas mais antigas da TVI, é das que têm mais apoio do público. Sim, e até no Twitter é comum encontrares memes sobre a novela, portanto é mesmo um sucesso no digital, diria. A meu ver, eu acho que a Ana Rita Clara trouxe um dinamismo diferente ao canal e pode perfeitamente continuar. Mas espero que para 2023, e até porque se assinalam os 30 anos do canal, como já referimos, poderia trazer novelas mais marcantes e espero que o faça. Sim, eu acho que a Ana Rita Clara poderia se manter, mas poderia haver um esforço maior da parte dela para conhecer minimamente e ler mais as opiniões do público, porque se contam com a opinião do público e depois realmente não a põem em prática, não vale a pena perguntar o que é que o público quer ver. Acho que poderiam exibir, por exemplo, conteúdo, finalmente tirar do baú conteúdos da TV dos anos 90. Sinto que seria uma boa homenagem ao canal, visto que é praticamente conteúdo inédito na internet e mesmo a própria TV desde o ano 2000 que não repete nada dos seus anos 90. Acho que, por exemplo, um telefilme, uma série poderia ser exibida. A primeira novela do canal também poderia ser exibida. E Acho aquela que sitcom dos Trapos e Companhia também seria bem-vinda. sim, até porque é produzida pela Plural, portanto eu acho que não há nenhum impedimento legal de produtoras já falidas, nem de nada, e a TV realmente poderia exibir essa série, por exemplo, ao fim de semana à noite. Portanto, eu para 2023 o que é que eu quero ver no canal? Olha, eu, nas 3 faixas de novelas, vamos supor que aquelas novelas acabavam agora dia 31, não interessa, completas ou incompletas. A partir de 1 de janeiro punha Os Morangos, deixava lá, sim senhor, punha Jardins Proibidos, não De digo 2000. 2000, sim, a primeira parte. Sim, podia ser em qualquer um daqueles 3 horários, porque depois aquilo repete, acaba por ser meio irrelevante o horário. Punha A Ilha dos Amores e depois punha uma novela HD também para não estar a sobrecarregar o conteúdo SD. Ficava com a Maria João Mira, ficava com o Aroca e depois punha uma novela do Rui Vilhena, punha Sedução, porque creio que já seja em HD e também Sim, já não repete há então muito é tempo no HD canal. já não repete no canal também há uns bons anos. Eventualmente, porque 2023 algumas delas acabariam, poderia pôr Uns Olhos d'Água, como também os 30 anos do canal faz sentido, ou mesmo Uma Filha do Mar, e também das mais do fim da década, uma outra, ou A Flor do Mar, a repetir, por exemplo, depois da Ilha dos Amores, acho que fazia todo o sentido. E mesmo depois da Sedução, punha já Uma Doida por Ti ou assim. Penso que essa altura já teria acabado na TV Internacional, onde está agora atualmente em exibição. Tentaria voltar com Os Casos da Vida, porque eu acho que um por semana fazia todo o sentido. E quem diz Casos da Vida diz também os telefilmes de 2011. Podiam ir Sim, alternando. podia ser exatamente isso, até porque fazia com que fosse maior, para não A estar sempre durabilidade. exatamente. Durante a semana, antes dos Morangos, davam Max de 2017. A TV Ficção devia finalmente apostar nas novas temporadas. E depois, à noite, punham um episódio da temporada de 2004. Acho que assim ficava para todos os públicos que gostam do Max. Mais Uma temporada equilibrado. aos domingos punha de novo o compacto de uma das novelas em exibição. Até porque eu julgo que à sexta-feira à noite também havia compacto de outra. Sexta-feira durante a madrugada havia compacto de outra. Voltava com os compactos, porque compactos do Max não se justificam. E aos fins de semana de manhã
também poderia haver mais rotatividade, dando, por exemplo, um Clube das Chaves, um Portal do Tempo. E o Clube das Chaves é muito bom. Eu julgo que a TVI podia tentar readquirir os direitos dos livros, visto que foi das adaptações de coleções de livros, acho que foi a que mais sucesso teve entre o público. E mais bons atores, até E investimento também. A Ana Marta Ferreira, a Sofia Arruda, o Diogo Martins. Sim, sem dúvida. Atores que, sem dúvida, que vingaram na carreira depois. Tanto que até depois a série foi exibida no Disney Channel e teve muitos anos, enquanto pôde, a ser repetida na TV. Só que desde há uns anos para cá é que realmente nunca mais foi. Sim, mas deu na TV e ficção em 2015 ou 2016, salvo erro. E creio que só uma vez, deram a série uma vez e já acabou. Sim, depois foram sempre alternando entre Bandos 4, Detetive Maravilhas, Campeões e Detetives, mas nunca deram o Portal do Tempo, e eu julgo que podiam perfeitamente exibir, mais que não seja para dar um descanso ao Bando dos 4 que está em loop há imenso tempo. E para dar um descanso também ao Vasquinho e Companhia, que tem 13 episódios, por exemplo, um Trio Maravilha, que também tem 13 episódios. Para quem não está familiarizado, é uma série de comédia que tem o José Castelo Branco e o Alexandre Frota nos papéis principais, a Cristina Areias, o Vítor Emanuel. Começando pelo fim, por onde tu terminaste nas séries, sim. O Trio Maravilha podia perfeitamente repetir de vez em quando, alternando com o Vasquinho e Companhia, mas julgo que há outras sitcoms que podem perfeitamente voltar. O caso de Os Batanetes e Batanitos, que é uma versão ao género do Vasquinho e Companhia, mas no caso dos Batanetes foi uma produção à parte, com um genérico diferente e tudo. Acho que seria interessante vermos esse conteúdo. Também há uma série que a TVI Ficção produziu em exclusivo em 2014, que é o Apoio Está Bem, com a Natalina José e o Vítor Emanuel, que podia perfeitamente voltar. Ainda para mais sendo já uma série da fase HD, não deve haver grandes problemas técnicos com isso. O referido Portal do Tempo podia ir para as manhãs, para dar um descanso ao Bando dos 4. Também há outra série que já não repete há muito tempo, que é O Bairro. E mesmo agora, este ano, repetiram minisséries como O Destino Imortal, O Dom 37, mas não repetiram Redenção, Dias Felizes e O Amor é um Sonho, que são séries também de qualidade e eu acho que podiam perfeitamente ser transmitidas num horário de fim de semana. Mas relativamente às novelas, sim, eu julgo que Os Morangos é o produto mais forte e, portanto, deve continuar e espero que transmitam as temporadas seguintes pela ordem. E julgo que isso nem sequer está em questão. Mas relativamente a novelas, bom, eu escolheria sem dúvida Meu Amor. E na TVI Generalista deu em 2019, mas a sua transmissão ficou a meio. Portanto, faz todo o sentido repetir essa novela em 2023, a meu ver. Concordo também com A Ilha dos Amores, pelos motivos anteriormente referidos, e acho que sim, que deviam trazer uma novela do período do início do alavancar da ficção TVI. Eu confesso que se calhar começaria com o Todo o Tempo do Mundo, até porque é uma novela curta de 53 episódios, e podiam repetir agora em jeito de homenagear a Eunice Munhoz, que faleceu recentemente, mas também uma homenagem ao Rui de Carvalho, e também por ser uma novela com um elenco de luxo, Helena Isabel, Pedro Lima, Margarida Marinho, entre outros, mas de novelas assim mais antigas. Acho que fazia sentido, sem dúvida, trazer de novo Jardins Proibidos, Olhos d'Água, Filha do Mar. Saber Amar também é uma novela para todos os públicos, acho que também podia perfeitamente regressar em breve. Entrando no campo das adaptações, trazia já a Doce Fugitiva, por uma vez que nunca deu neste canal. Repetiu às 18 horas na TV Generalista em 2013, mas podia vir agora na TV Ficção e acho que ia ter uma repercussão bastante agradável para o público. Mas, pronto, como eu compreendo que haja a necessidade de ter pelo menos uma novela HD, até porque os custos de arquivo, pronto, eu acredito que mexer com arquivos é sempre um custo. Sem dúvida que a minha escolha inicial recairia no Mundo ao Contrário, por ser uma novela de qualidade, a meu ver. Talvez A Doida por Ti, como referiste, pois o resto já repetiu tudo muito recentemente. Mas, a meu ver, as minhas prediletas seriam mesmo Meu Amor
Ilha dos Amores e Todo o Tempo do Mundo. E de adaptações A Doce Fugitiva. E queria fazer uma última questão que seria, nós sabemos que há alguns rumores que poderá haver uma transição para o digital, uma reformulação do TV Player, nada confirmado, mas alguns rumores que streaming renovado, sim. Sim. Qual é que tu achas que, havendo um streaming desses, mesmo que não contenha todas as novelas da TVI, mas contenha algumas, qual é que tu achas que será o futuro da TV ficção e como é que tu achas que os dois podem conviver? Eu julgo que pode haver uma convivência perfeita entre o digital e a TVI ficção. Os morangos com açúcar já estão a ser adicionados pela ordem das temporadas e isso é um ponto bastante favorável. Julgo que novelas imprescindíveis ao TVI Player são talvez Os Olhos d'Água, A Filha do Mar também, Os Jardins Proibidos. Julgo que também poderiam renovar os direitos do Anjo Selvagem e do Super Pai para essa plataforma. E o Ninguém Como Tu, julgo que também é um bocado imprescindível numa plataforma de streaming da TVI. Acho que realmente o TV Player poderia, nem que fosse a pagar, se tivesse essas novelas, acredito que ia ter um grande público. E até poderiam fazer de forma diferente. Podiam fazer, por exemplo, davam a novela toda, dá os episódios da semana e ao fim da semana, colocam os episódios todos que deram essa semana. Podem fazer semanalmente isso, podem fazer mesmo, dão a novela inteira na TV ficção e no dia que acaba põem a novela disponível toda no TV Player. Podem fazer de várias formas. Eu acho que isso até é uma forma de conseguir que o público, depois ao rever, ou mesmo quem não acompanha do início, depois vá ver ao TV Player. Portanto, acho que há várias opções, há várias formas de fazer com que a convivência em que o canal pode ajudar a plataforma e a plataforma pode ajudar o canal. Então eu sinto que realmente só falta é um empurrãozinho, se calhar interno, à TVI, com os 30 anos e com o investimento que o canal vai ter pelos 30 anos, e até porque eles vão mudar de sede, não é verdade? Foi anunciado uma grande sede a nível quase de grandes televisões europeias, com muitos metros quadrados, com muitos estúdios. Não faz sentido, nem é compatível um canal estar à base de fitas com uma sede daquelas. Portanto, esperemos que realmente a inovação venha para a TVI. Para terminarmos o nosso podcast, esperamos vir com mais episódios, não é? Fica aqui a promessa. Estamos aqui para fazer um novo balanço da TV Ficção e para ver o que é que foi corrigido e o que é que foi trazido nesse ano. E esperemos já ter uma Ilha dos Amores ou uma Meu Amor vista daqui a um ano. Bom, e assim nos despedimos. Da minha parte, quero-vos desejar um excelente 2023 e que nos continuem a ouvir e a partilhar as vossas opiniões. E até para o ano.